Olá, hoje vamos falar sobre o uso da crise para pressionar a aprovação de modificações legais que irão aprofundar a própria crise. Desde o início de 2016, a Auditoria Cidadã da Dívida vem denunciando que a política monetária suicida que vem sendo praticada no Brasil, lá na época, com juro de 14,25% e enxugamento, esterilização de R$ 1 trilhão, iria produzir uma crise no Brasil. Chegamos a publicar um artigo na Gazeta do Povo: o Banco Central está suicidando o Brasil. Isso era evidente e se tornou realidade. O PIB caiu mais de 7% em 2015 e 2016 e segue estacionado. Sob a justificativa da crise, foi aprovado o teto somente para os gastos sociais e manutenção do Estado, por meio da Emenda Constitucional 95, que passou a fazer parte da nossa Constituição. O governo dizia que, se aprovado esse teto para os gastos sociais, a economia do país iria melhorar. Porém, os únicos que seguiram lucrando como nunca foram os bancos, pois os gastos financeiros com a chamada dívida pública ficaram fora do teto. Na esteira da crise, foi aprovada também a reforma trabalhista e logo depois a reforma da Previdência. O mesmo discurso de geração de emprego, retorno ao crescimento, tomaram conta da grande mídia. Mais uma vez, essas promessas não se realizaram e os maiores beneficiários continuaram sendo os bancos, diante da venda recorde dos planos de previdência privada, aqueles que não dão segurança nenhuma para as pessoas, porque funcionam à mercê do mercado financeiro e podem até desaparecer. A crise também vem servindo para justificar a perda do nosso patrimônio público estratégico e lucrativo, que está sendo entregue sob a justificativa de ter que pagar a dívida que está explodindo com essa crise que vem desde 2015. Já perdemos várias empresas e agora até florestas e monumentos, bens públicos como Foz do Iguaçu, Lençóis Maranhenses e vários outros estão sendo rifados. Mas a coisa não para por aí, gente. Um festival de propostas de emenda à Constituição e projetos de lei estão em andamento no Congresso Nacional. E nesse último 10 de março, em plena declaração de pandemia desse vírus, o coronavírus, quando todas as atenções do governo deveriam estar voltadas a investimentos necessários, à garantia de atendimento à população e evitar um contágio maior, o que o Paulo Guedes foi fazer no Congresso? Passou o dia lá pressionando pela aceleração da aprovação de diversas propostas. Primeiro, as que fazem parte do Plano Mais Brasil, que nós já batizamos de Mais Brasil para Banqueiros, que envolve a PEC 186, a 187 e a 188, que comprometem gravemente os direitos sociais para que sobrem mais dinheiro ainda para o sistema da dívida. O relator da PEC 188 chegou a declarar que pretende desvincular completamente os gastos com as áreas da saúde e educação. Gente, isso representa o maior retrocesso à garantia de recursos para essas áreas. A PEC 438 também entrou nesse bojo aí da pressão de Guedes. Essa PEC pretende aprovar
de forma bem despistada o mecanismo da securitização de créditos públicos, aquela fraude que está também no PLP 459 de 2017, que estão tentando também aprovar na Câmara. Ademais, essa PEC 438 também visa legalizar uma fraude que tem possibilitado o pagamento dos juros com a emissão de novos títulos da dívida, o que é inconstitucional, fere o artigo 167, inciso 3 da Constituição. Outro projeto que o ministro Guedes foi lá pressionar é o da independência do Banco Central, que dá carta branca para banqueiros mandarem livremente nas finanças do país. Porque se aprovado o PLP 119 de 2019 e o PLP 19 de 2019, o Banco Central ficará acima de tudo e de todos. Não se subordinará a nenhum ministério e fará suas próprias normas. Seus gestores sequer poderão ser punidos. Já no dia 11 de março, no dia seguinte, Guedes reclamou na imprensa a derrubada do veto do presidente, que aumentará o gasto do governo com o benefício de prestação continuada, o BPC. Esse aumento será de cerca de 20 bilhões por ano, segundo a imprensa. Porém, embora Guedes tenha reclamado desses 20 bilhões que irão para pessoas muito pobres, famílias de renda per capita de até meio salário mínimo, ele não reclama nada do que vai para o sistema da dívida. 80 vezes o que vai para o BPC, não é? E mais, para pagar uma dívida que nunca foi auditada como manda a Constituição. Guedes também não está reclamando nada da farra dos contratos de swap cambial que estão sendo oferecidos pelo Banco Central ao mercado, sob a justificativa de conter a alta do dólar, que no Brasil está subindo muito mais que em todos os demais países. Isso está acontecendo, gente, porque o mercado já sabe que o Banco Central irá continuar oferecendo essa garantia. Dessa forma, essa atuação do Banco Central está incentivando a especulação. O Brasil está funcionando como um paraíso dos rentistas e especuladores. Esses sim, os grandes parasitas, sem controle algum sobre os fluxos de capitais. Quanto vai custar essa farra do swap? Quem vai pagar essa conta? Nossas reservas estão sendo sangradas para atender a esse apetite do mercado financeiro. Por isso, é urgente que todas as pessoas compreendam que todas essas medidas estão interligadas. Elas começaram a ser adotadas, aprofundaram a crise e agora, diante do aprofundamento da crise, mais pressão ainda por novas medidas que irão aprofundar ainda mais. Nós não podemos ficar simplesmente assistindo isso. Vamos reagir. Convidamos vocês a participar de uma campanha que lançaremos em breve. Temos que virar esse jogo. Muito grata.